Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já percebeu que ela só volta quando você finalmente está bem? Quando você para de correr atrás? Quando deixa de insistir? Quando começa a se cuidar? A viver de verdade? É justamente nesse momento que, plim, aparece uma mensagem fora de hora. Um like que você não esperava. Um oi, sumido, que vem como se nada tivesse acontecido. Mas por que agora? Porque só depois que você virou a página, ela resolve reaparecer? Existe um padrão silencioso nisso. Um tipo de comportamento que se repete em muitas mulheres e que poucos homens entendem de verdade. Ela não volta porque te ama. Ela volta porque perdeu o controle. Porque no fundo percebe que você cresceu e ela não. É aí que começa o jogo psicológico. Quando você se valoriza, muda sua energia, ganha presença, ela sente, mesmo sem falar com você. É como se algo dentro dela disparasse um alerta. Ele não me precisa mais. Isso incomoda. Isso ativa gatilhos profundos, emocionais, ligados ao ego e ao medo de perda. E se você ainda não entendeu por que isso acontece e como usar isso a seu favor, é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Mas antes de seguir, já deixa o like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais homens que precisam abrir os olhos para essas dinâmicas. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora e comenta aí sua cidade, para eu saber de onde você está me ouvindo. Agora sim, vamos direto ao ponto. Primeiro motivo. Ela percebeu que você evoluiu, e não sozinho, mas ao lado de outra mulher. Poucas coisas mexem mais com uma mulher do que ver um ex, que ela um dia subestimou, florescendo ao lado de outra. Isso não fere só o coração, fere o ego, porque lá no fundo ela imaginava que você não conseguiria ir tão longe, muito menos em tão pouco tempo. Ela esperava tropeços, recaídas, fraqueza, mas o que ela vê é um homem mais centrado, mais maduro, mais presente, e isso é difícil de digerir. E quando esse crescimento acontece com outra mulher do lado, o impacto é ainda maior, porque aí não é só sobre você, é sobre quem ela poderia ter sido ao seu lado. Vem uma comparação automática, silenciosa, mas poderosa. Porque com ela ele virou esse homem e comigo não? Isso gera um incômodo que ela tenta ignorar, mas não consegue. E na maioria das vezes, essa vontade de se reaproximar não vem de um sentimento limpo. Vem da frustração de ter perdido algo valioso sem conseguir repor. E tem um detalhe que faz tudo isso ficar ainda mais claro. Enquanto você avançou, ela estagnou. Enquanto você evoluiu, ela ainda está lidando com as mesmas inseguranças, os mesmos padrões. E quando há essa diferença de andamento entre os dois, o desconforto cresce. A vontade de voltar também. Mas não porque ela aprendeu a te valorizar, e sim porque não suporta ter ficado para trás. É por isso que o retorno dela acontece quando você já está vivendo o seu melhor momento. Porque agora, de repente, você se tornou o tipo de homem que ela quer ter por perto, justo quando você já aprendeu a viver sem ela. Se você está cansado de ver ela controlando suas emoções, sumindo quando quer, reaparecendo quando bem entende, chegou a hora de inverter esse jogo. Chegou a hora de fazer ela correr atrás. No primeiro comentário fixado, deixei um manual com o passo a passo completo para você virar o jogo emocional de forma inteligente. Lá você também encontra as estratégias para subir de nível e se tornar um homem que atrai naturalmente, sem precisar correr atrás. Segundo motivo, ela entendeu que você não precisa mais dela. Nada mexe tanto com a mente de uma mulher quanto ver que aquele homem que a colocava no centro de tudo agora segue a própria vida sem olhar para trás. Antes você mandava mensagens, procurava, insistia. Hoje, o silêncio fala por você. E ele grita. Isso quebra um pilar importante. A segurança que ela tinha de que você estaria ali, sempre esperando. Quando um homem deixa de depender emocionalmente da presença de uma mulher, algo muda na percepção dela. É como se ela perdesse o controle da narrativa. Essa independência assusta, porque ela percebe que não tem mais a mesma influência sobre você, que você não está mais buscando aprovação, nem precisando de atenção, que agora você está inteiro, sem implorar por pedaços de afeto. E esse tipo de postura causa impacto, não por vingança, não por orgulho, mas porque mostra maturidade, presença e domínio emocional. Apaixonada sim, mas desorientada, porque quando você deixa de ser o homem previsível, ela perde o controle do tabuleiro. A independência masculina tem um efeito magnético, principalmente para alguém que já teve domínio emocional sobre você. E é aí que ela se pergunta desconcertada: como assim ele não precisa mais de mim? O paradoxo é simples. Quanto mais você se afasta emocionalmente, mais ela sente vontade de se aproximar. Não por nobreza de sentimento, mas por impulso, por ego, por medo de perder a influência que acreditava ter. O desconforto de perceber que já não é mais prioridade gera um impulso quase automático de resgate. Esse é o motivo pelo qual
Quando você finalmente mostra que não precisa mais dela, ela passa a sentir mais necessidade de ter você por perto. Terceiro motivo: seu valor aumentou. E foi você quem aumentou. Valor não se implora, se constrói. Cada vez que você cuida da sua aparência, da sua mente, das suas finanças, da sua paz, você está fortalecendo a imagem de um homem que sabe se colocar em primeiro lugar. E isso muda tudo. Aquele homem que antes se anulava para agradar agora tem voz, tem direção, tem brilho próprio. E esse brilho não passa despercebido. Ela nota. E o que mais pesa nisso é que agora outras pessoas também notam. O valor que antes ela ignorava virou um bem cobiçado. E quando o que era dela passa a ser desejado por outros, o incômodo aparece. Ela começa a te olhar com outros olhos, como se visse um novo homem, mais completo, mais interessante, mais inacessível. Mas aqui entra um ponto essencial. Esse novo desejo que ela sente não nasceu do amor, nasceu da percepção do que ela deixou escapar. É reflexo da sua transformação, não de um arrependimento sincero. Por isso mantenha o foco. Seu valor não depende da validação dela. Ele é fruto do que você construiu com consciência e disciplina. E isso precisa continuar sendo sua base daqui para frente. Quarto motivo: ela sente que perdeu algo que nem chegou a entender. Às vezes o valor de alguém só é percebido quando já não se pode mais ter. No caso dela, talvez nem tenha percebido quem você era ou tudo o que oferecia. Talvez tenha achado que teria tempo, que você sempre estaria lá. Mas o tempo passou. E agora, vendo que você se reergueu, que seguiu em frente, que construiu uma vida com novos elementos, a ficha caiu. E o que dói não é apenas a perda, é a ignorância do que foi perdido. Ela olha para trás e percebe que nem chegou a entender a importância da sua presença, até que ela sumiu. É como um quebra-cabeça com uma peça ausente, e essa ausência gera um desconforto silencioso, mas constante. Esse tipo de percepção vem acompanhada de uma sensação de vazio, principalmente quando ela te vê diferente, com outra energia, com outra companhia. Surge o desejo de retomar aquilo que antes ela não valorizou. Mas, de novo, isso não é amor, é ausência mal compreendida, é tentativa de preencher um espaço sem saber exatamente o que cabia ali, e é nesse ponto que você precisa estar ainda mais atento, porque ela volta, mas nem sempre sabe explicar o motivo real. E você não pode cair em um ciclo sem fim tentando dar sentido ao que nem ela entende. Quinto motivo: a dor do abandono desperta o desejo. Poucas experiências ferem mais o ego de uma mulher do que ser deixada por um homem que ela julgava garantido. Quando você some de verdade, não responde, não procura, não reage, isso provoca algo dentro dela. É um alarme silencioso que dispara. Ela sente a ausência, e junto com ela, vem o incômodo. O controle escapa das mãos e o medo toma o lugar da segurança. Surgem pensamentos que giram em círculos. Será que ele me esqueceu? Será que está com outra? Será que nunca mais vai me procurar? Esse tipo de dúvida alimenta o desejo. Não um desejo romântico, mas um desejo que nasce do desconforto, da quebra do controle, da dor de ver que o que era certo agora é incerto. E quanto mais você se afasta, mais isso cresce dentro dela, até virar impulso. Um impulso de tentar recuperar o que perdeu, de tentar reconquistar uma presença que ela mesma afastou. É por isso que muitas vezes o retorno vem justamente quando você finalmente superou, mas é nesse momento que você precisa estar mais forte, porque esse retorno emocionalmente carregado pode te arrastar de volta para um ciclo de idas e vindas. E é aí que muitos homens tropeçam. Sexto motivo: agora o jogo virou. E ela não sabe jogar desse lado. Enquanto você era o homem emocionalmente preso, carente, inseguro, ela sabia exatamente o que fazer. Sabia o que dizer, como agir, como sumir na hora certa para te manter desequilibrado. Ela dominava o ritmo porque você reagia. Mas agora que a situação mudou, ela se perde. Era isso que ela sabia fazer com maestria quando estava no controle. Ela ditava as regras, os momentos, os silêncios. Sabia que bastava se afastar um pouco para te ver correndo atrás. Mas quando você vira a chave, tudo muda. Quando você se transforma num homem confiante, centrado, que já não a coloca como prioridade, a dinâmica do jogo se inverte. E isso incomoda profundamente. Agora é você quem decide se responde, se interage, se reabre aquela porta. É você quem determina o ritmo. E muitas mulheres simplesmente não sabem lidar com essa inversão. Essa quebra de padrão gera um desconforto silencioso. A necessidade de retomar o controle se intensifica. Ela tenta se reconectar, não porque está disposta a construir algo verdadeiro, mas porque perdeu a posição de comando. Isso fere o ego, desestabiliza. E o resultado? Mensagens fora de hora, tentativas de causar ciúmes, contato súbito com desculpas banais. Ela tenta de tudo para voltar à posição que ocupava antes. Mas agora você tem clareza.
E essa clareza é o que te protege de cair novamente no mesmo jogo emocional. Sétimo motivo. Ela quer de volta o lugar de prioridade. Durante a relação, é bem provável que ela ocupava o topo da sua lista. Suas decisões, seu tempo, seu foco, tudo girava ao redor dela. Mas quando você cresce, muda, se reorganiza, esse posto se dissolve. E isso não passa despercebido. Ela percebe que perdeu a posição de destaque, que agora você tem outras prioridades. Sua saúde, seu trabalho, seus projetos, suas amizades. E isso mexe com a vaidade. Surge um sentimento competitivo, a vontade de reconquistar aquele espaço, de voltar a ser o centro. Mas não se engane, isso muitas vezes não tem a ver com carinho ou saudade verdadeira. É uma disputa silenciosa, interna, alimentada pelo desconforto de não ser mais quem ocupa a atenção total de alguém. Você precisa enxergar isso com frieza, distinguir afeto real de desejo de recuperar status. Porque se você aceitar esse retorno acreditando que é amor e não ego, corre o risco de entrar num novo ciclo de desequilíbrio, e quando o padrão se repete, a frustração é sempre maior. Oitavo motivo, ela quer limpar a imagem dela na sua cabeça. Esse é um detalhe sutil, mas poderoso. Muitas mulheres carregam uma preocupação oculta sobre como são vistas por um ex, especialmente se no fim, ela agiu de forma fria, arrogante ou desrespeitosa. Se ela sabe que deixou uma má impressão, que causou dor, e percebe que você superou, seguiu sua vida e está bem, surge um desconforto, uma inquietação, não com você, mas com a forma como ela mesma se enxerga através dos seus olhos. E aí vem o movimento, aquela mensagem inesperada, o pedido para conversar, o contato sob o pretexto de resolver as coisas, mas em muitos casos não é sobre reconciliação, é sobre reputação, é sobre ego. Ela quer apagar a imagem negativa que imagina ter deixado, quer garantir que, mesmo após tudo, você ainda pense nela como alguém boa. Isso alivia a culpa, suaviza o espelho interno que ela carrega. Só que você precisa ter a maturidade de perceber essa intenção. Nem todo pedido de desculpas vem acompanhado de uma vontade sincera de recomeçar. Às vezes, é apenas um movimento estratégico para aliviar o peso que ela sente por dentro. Agora você entende. Ela não volta por acaso. Não é coincidência. Existe um padrão, um jogo emocional que se repete, e que, se você não estiver consciente, vai te arrastar de volta para o mesmo lugar de sempre. Mas agora você não é mais o mesmo homem. Você enxerga o que está por trás das palavras, dos gestos, do silêncio repentino seguido de uma mensagem fora de hora. Você está preparado para não reagir com carência, mas com sabedoria. A sua evolução é a maior resposta. O seu silêncio é a maior força. E a sua presença firme é o que vai separar você dos homens que vivem presos no ciclo de validação feminina. Se esse conteúdo fez sentido para você, chegou a hora de agir. Deixe o like nesse vídeo agora. Isso ajuda esse conhecimento a alcançar outros homens que ainda estão vivendo no automático, sem entender o jogo que estão jogando. Se inscreva no canal A Sabedoria Oculta para receber mais conteúdos como esse, diretos, reais, sem romantismo, focados em abrir seus olhos e te transformar num homem emocionalmente blindado. E se você quer ir além, dominar essa nova versão sua, virar a chave de vez e se tornar um homem que atrai, impõe respeito e é desejado pelo que é, não pelo que oferece, o próximo passo está à sua disposição. No primeiro comentário fixado, você vai encontrar o link do e-book Domine o Estoicismo, um manual prático que vai te mostrar como assumir o controle da sua vida emocional, sair do ciclo de submissão e entrar no estado mental de um homem que ninguém consegue manipular. Clique agora, porque ela volta quando você muda, mas permanece quando você nunca mais volta.